Alô, alô, fala, fala meu aluno, tamo junto, minha aluna, professor Leone Maltz, seu professor de Lei de Execução Penal. Então, já puxo para cá e vem para falar de quê? Lei de Execução, perfeito, Lei de Execução Penal. E qual é o tema de hoje, professor? Aqui, meu aluno e minha aluna, é para falar do trabalho. E agora eu gostei. Vai botar o preso para trabalhar? Calma, meu aluno e minha aluna. Calma, segura a ansiedade, vem pro lado do amor. Mas repare, falou de trabalho, há de se falar aqui tanto no seu prisma de um dever quanto de um direito. E, professor, é um dever e um direito ao mesmo tempo? Sem dúvidas. E você extrai essa informação pelo artigo 28 da Lei de Execução Penal, que vai falar o seguinte: o trabalho, olha só que legal, como um dever social e também condição de dignidade humana, show, tem como finalidade o quê? A sua capacidade produtiva e o quê? Laborativa. Beleza? Ou melhor, educativa. Laborativa já está na produtiva, educativa. Beleza? Por isso que eu falo para você que além do dever, podendo constituir uma falta grave, repare, também é um direito. Direito em que situação, professor? É uma condição da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque tem de preparar esse indivíduo para o retorno ao quê? À sociedade, à liberdade. Você não quer que ele pague pelos crimes que ele cometeu? Depois de ter pago, você quer que ele o quê? Volte a cometer novamente? E que talvez o próximo seja você? Então, particularmente, eu quero que ele trabalhe. Por quê? Porque se ele trabalhar, aí ele vai se ocupar. Acredite, uma condição de dignidade da pessoa humana aqui. Você já ouviu aquela frase, né? Mente vazia, show, perfeito. Então, cuidado aí. Inclusive, um dos maiores problemas dentro do estado do sistema carcerário é justamente esse ócio. O ócio tomando conta desse indivíduo, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar alguma coisa. Como ele não tem, em tese, essa tal instrução, ele vai fazer merda, acredite. Show? Então, tranquilo aqui no artigo 28, dever social, condição de dignidade da pessoa humana, caráter produtivo e o que? Educativo. Tudo bem? Repare que tanto em relação aos métodos mais organização, tem de tomar cuidado. Perfeito. Vai tomar precauções aqui, tá certo? Tanto relacionada à segurança, tá? Quanto relacionada ao que? A higiene. Agora, cuidado com esse símbolo quando eu coloco no quadro. Cai, professor, mas sem dúvidas, o símbolo não. Mas o que eu vou colocar aqui, ó, não sujeito a CLT. CLT. Isso aqui, meu aluno e minha aluna, despenca em prova. Então, não estará sujeito aqui à consolidação das leis trabalhistas. Quando eu falo isso, repare, não há ajuizamento, pelo menos em tese, na Justiça do Trabalho. Então, cuidado, submetido à CLT? Não, não. Há de se trabalhar um outro contexto aqui que não a CLT. Tudo bem até aí? Show de bola então? Tá tranquilo, tá favorável? Agora vem para a gente falar do artigo 29 da Lei de Execução Penal, que eu sei que você quer saber se esse preso ele será remunerado ou não. Sem dúvidas, será remunerado e não poderá ser inferior a quanto, professor? 3/4 do salário, 3/4 do salário mínimo.
beleza? Essa remuneração há de se trabalhar numa tabela prévia, tá? Show! Agora, não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Pode ser superior? Claro que não pode ser inferior. Até quanto, professor? O céu é o limite. Acredite. Show? Tranquilo até aí, então? Sim ou não? Show. Agora, claro que não vai ficar de todo jeito. Por quê? Porque existem as obrigações aqui. E essa tal remuneração aqui, repare, vou desenhar aqui, essa remuneração aqui do preso, ele vai ter de custear algumas coisas. Não vai ficar tudo para ele, não. Primeiro, tem de aqui falar em reparação do dano, tá certo? Agora, dentro dessa reparação do dano, determinado judicialmente, se não foi reparado por outros meios. Beleza? Há de se falar aqui também em relação aqui a assistência à família do indivíduo. Show? Quando se fala em reparação do dano, é em relação à indenização. Beleza? Se não foi reparado por outros meios, assistência à família. Assistência à família. Beleza? Há de se trabalhar aqui também em pequenas despesas pessoais, pequenas despesas pessoais. Outro destaque importante, repare, olha só, há de se trabalhar aqui outras destinações. Ou melhor, trabalhando aqui o que? A reparação ao Estado. Beleza? Referente ao que, professor? Aos gastos, às despesas relacionadas à sua manutenção. Claro que não é uma regra que todos os presos trabalharem, tá? Mas normalmente se fala, mas aí tá ganhando dinheiro, tá para lá e tá para cá. Não. Na verdade, há um custeio em relação às próprias despesas do Estado associada àquele preso, beleza? Tanto na destinação do que ele recebe pelo seu trabalho. Show? Agora, para finalizar, e agora sim, outras despesas. Claro, se houver disposição legal para isso. E o que sobrar, eu vou colocar aqui a sobra ou o restante, tá? O restante, aí vai para ele. Vai para constituição de pecúlio. E essa constituição de pecúlio é em caderneta de poupança. E entrega ele quando, professor? Quando ele estiver em liberdade. Percebeu que não é de todo modo como falam por aí? Apesar de não acontecer para todos os presos, no contexto de quê? De ter um trabalho, beleza? Mas se ele vai receber, há as obrigações destinadas aqui. Tudo bem? Sim ou não? Show de bola então. Se sobrar alguma coisa, aí guarda. Faz um viver de rendas para ele, beleza? Ao final, ele recebe esse valor. Tudo bem até aí, sim ou não? Show de bola então. E aí um ponto fundamental também, lá no artigo 30 da Lei de Execução Penal, quando se falar em quê? Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade num caráter de pena, beleza? Então, essas tarefas associadas à prestação de serviço à comunidade, obviamente, não são o quê? Remuneradas.
porque aí era muito bom. Não estou conseguindo um trabalho, vou praticar alguma ação aqui ilícita no contexto criminal para que dê alguma prestação de serviço à comunidade e aí eu vou receber. Não, não. Em relação a essas tarefas a serem executadas para fins de prestação de serviço à comunidade, não serão remuneradas. Tudo bem até aí? Show de bola então? Temos tempo ainda, então vamos continuar. Repare, em relação às espécies de trabalho, eu vou colocar aqui que existe o tal trabalho interno, show, e o trabalho externo. Para a gente começar a trabalhar, as questões aqui, eu vou iniciar pelo artigo 31, tá certo? Que é do trabalho interno. Beleza? E falou do trabalho interno, meu aluno e minha aluna, eu tenho de trazer um ponto fundamental aqui com você. Falou do condenado. Condenado a pena privativa de liberdade. Repare, esse condenado à pena privativa de liberdade, olha só, ele é obrigado ao trabalho. Tudo bem até aí? Esse ponto você tem de levar para a prova. O condenado à pena privativa de liberdade, ele é obrigado ao trabalho. Agora, em relação ao provisório, professor, o preso provisório, ele é obrigado? Não, não. Atenção especial. Artigo 31, parágrafo único. Repare, o preso provisório não obrigado. Beleza? Então quer dizer que ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar. Mas no caso do tal trabalho, pode trabalhar, mas considerando, olha só, o texto legal, mas só interno. Aí ele tem de fazer o requerimento, a solicitação, beleza? Então, só para a gente conectar melhor as informações aqui. Em relação ao condenado à pena privativa de liberdade, esse está obrigado ao trabalho. O preso provisório, por sua vez, ele não é obrigado a trabalhar, é uma facultatividade. Agora, se ele quiser trabalhar, pode, mas só o quê? Na modalidade interna. Beleza? Show de bola então? Tá tranquilo, tá favorável? Vamos continuar aqui para falar sobre o condenado por crime político, sem entrar nas discussões de palavras ou qualquer outro texto. Não estou falando do político preso. Eu sempre falo que não vou trabalhar essa troca de palavras. Mas é o aluno... não tem para onde correr. Ele vai querer fazer associações. É condenado por crime político, tá certo? E não estamos falando de crime eleitoral, tá? O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Não obrigado ao trabalho. Beleza, meu aluno e minha aluna? Pega a visão. Onde eu encontro isso? Aí você vai pular, porque não tem sistema artigo por artigo aqui, tá? O artigo 200 da Lei de Execução Penal vai falar: o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Tudo bem até aí? Posso continuar, sim ou não? Show de bola então. Repare, em relação nas atribuições a serem destinadas, tem de considerar o quê? As suas condições, tá certo? Barra habilitação, tem de considerar também o mercado, show, e claro, em relação à especialidade desse preso. Por exemplo, as necessidades futuras dele. Por quê?
considerando a finalidade da pena, que é o retorno de forma harmônica à sociedade, qual é a necessidade futura desse preso? É trabalhar com o quê? O que seria mais produtivo para ele? Então, considere esse ponto também aqui, necessidades futuras. Tanto meu aluno e minha aluna que tem de limitar, tanto quanto possível, aquele trabalho relacionado ao quê? Ao artesanato, que não venha aí de fato um recurso financeiro, que não tenha esse poder, tudo bem? Salvo em regiões o quê? De turismo. Se esse trabalho artesanato não tem expressão econômica, aí tem de limitar tanto quanto possível, beleza? Agora, em regiões turísticas, sem dúvidas, há de se favorecer porque essa expressão econômica já é considerada. Não vou colocar no quadro, é um texto legal porque além da aula você tem de complementar com a leitura do texto, mas fique ligado a respeito desse ponto. Beleza? Deixe-me continuar aqui para falar em relação a outros destaques fundamentais, como por exemplo, repare, maiores de 60 anos. Simples, é só fazer as adequações fáticas. Olha só, trabalho adequado à sua condição, por causa da sua idade. Claro que se estamos falando aí em relação aos maiores de 60 anos, obviamente também poderemos fazer essa adaptação, sem dúvidas, numa atividade apropriada para os doentes. Aí é um texto legal, tá? Doentes ou deficientes físicos. Eu tenho de levar, infelizmente, que na minha visão é um termo pejorativo, mas que está no texto legal. Beleza? Então, artigo 32, parágrafo 2º, e o parágrafo 3º falando aqui do deficiente físico. Vão trabalhar somente o quê? Em uma situação apropriada. Show? Tranquilo até aí? Sim ou não? Tamo junto então, pega a visão e aí a gente vai continuar aqui falando a respeito do tal trabalho. Mas, claro que eu vou trazer agora algumas questões para a gente pegar legal aqui e consolidar o nosso entendimento. Beleza? Então vem comigo agora para a questão de número 1. Olha, eu adoro essas questões sobre o trabalho. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade da pessoa humana terá finalidade educativa e produtiva. Será remunerado, perfeito. Falamos ali que não será uma tabela prévia, só que não inferior a 3/4 do salário mínimo, estando sujeito ao regime CLT e corta. Além disso, outro erro aqui, tá? Então, 2 pontos fundamentais. Repare, não CLT, não inferior a 3/4 do salário mínimo. Cuidado com essas pegadinhas. Direito à previdência social tem. Uma coisa é ter direito à previdência social, outra coisa é não estar submetido à CLT, beleza? E em relação ao trabalho, considerando interno, sobretudo, o condenado à pena privativa de liberdade é obrigado. O provisório não é obrigado, ele pode trabalhar, mas se ele quiser trabalhar, só interno, tem de fazer a solicitação. E o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Perceba os pontos que eu estou destacando aqui para você. Por quê? É normalmente o que cai. Beleza? Vamos continuar aqui, questão 2. GH, encarcerado em presídio que possui diversas opções de trabalho, como forma de resgatar parte da sua pena, ocorre que o preso não deseja realizar qualquer atividade
laborativa. O trabalho do preso, repare, é um dever social e condição de dignidade da pessoa humana. Beleza? Próxima questão. O produto da remuneração do preso pelo trabalho deverá atender ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do quê? Do condenado. Aqui, perfeita letra A de cara. Show? Questão 4. O trabalho do preso, como dever social, condição de dignidade da pessoa humana, terá finalidade educativa e produtiva. Nesse contexto, com relação ao trabalho do preso, é correto afirmar não está sujeito à CLT. Os doentes, perceba como é um texto legal para você não ficar com raiva de mim. Os doentes ou deficientes físicos não trabalharão em nenhuma hipótese, não. Somente trabalharão em quê? Atividades apropriadas. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, dentre outros objetivos, o quê? Ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a sua manutenção. O preso condenado à pena privativa de liberdade não está obrigado ao trabalho, corta. Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Olha só, o preso provisório condenado, opa, cuidado agora, é obrigado a trabalhar e nem conversa, meu aluno. Falou de preso provisório obrigado a trabalhar? Aí não tem nem o que conversar. Próxima questão vem. O trabalho do preso deve guardar compatibilidade com os normativos vigentes. Dentre esses normativos, a gestão do trabalho prisional deve observar o quê? Será remunerado mediante tabela prévia, não podendo ser superior a 3, não podendo ser inferior. O produto da remuneração deverá atender a todas as suas despesas pessoais, corta, pequenas despesas pessoais. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Perceba como é muito comum. Meu aluno e minha aluna, não fique com raiva de mim, não. Aqui a gente trabalha a teoria aplicada à sua aprovação. Não é para ficar batendo cabeça. E na hora de fazer questões, perceba, eu faço questão de passar por todas as alternativas e bater já direto no que não ali, o que seria o erro, tá certo? Então, uma forma para você acender a sua atenção e perceber como as bancas repetem o tema, beleza? Show! Então, olha só, a letra C aí mais uma vez, tá? O trabalho do preso não está sujeito à CLT. Perfeita aqui a alternativa é o nosso gabarito. Beleza? Trabalhamos aqui um tema do trabalho, lei de execução penal. Eu sei que muitas vezes você que está estudando, concurseiro, concurseira, vai se identificar bastante aqui, tá? Na lei de execução penal. Normalmente a gente fica numa reclusão mesmo, em regime fechado, tá? Mas relaxe o coração. Vai dar certo. Eu e você, aqui no QC, querer é poder. Tamo junto. @LeandroMaus é meu Instagram. Empurrando o palito.